Do nicho saturado. Tá assombrando muitos autores, a gente percebeu que teve um acréscimo no número de publicações, muita gente publicando, muita gente disponibilizando material, tanto no digital, agora o pessoal investindo na publicação, inclusive física, mas com um número reduzido de exemplares, mas ainda assim tem uma movimentação muito grande. A gente percebeu que tem histórias sendo dirigidas ao audiobook, então existem várias reportagens, vários veículos de comunicação falando a respeito da literatura, que foi um dos mercados que alavancou nessa época de pandemia. Então muitas pessoas estão recorrendo à literatura para ter aquela tranquilidade, aproveitando o tempo livre, enfim, se dirigindo aí à literatura. E consequentemente a isso, nós percebemos que parece que todo mundo resolveu publicar ao mesmo tempo e o que era nicho, de repente inchou. A gente procura uma história que é mais nichada e a gente percebe que tem vários livros publicados. E eu comecei a receber dúvidas a respeito disso. Será que é momento de sair? Será que é momento de continuar? Então surgiu a ideia da live. Uma das dúvidas que chegou até mim foi a questão do nicho quando ele é voltado para publicação infantil. Então, dentro da publicação infantil, de repente surgiram muitas histórias e a publicação infantil tem a questão: será que eu faço a versão impressa? Será que eu coloco no digital? Porque dentro da ficção, a gente entende que os outros gêneros têm um espaço bem interessante na publicação digital. Mas será que acontece o mesmo com o infantil? Então, o nicho saturado e o autor que não sabe para onde vai em relação a esse material, o que ele tem que fazer, para onde ele tem que procurar seu público, até porque o público infantil nem sempre é o público que vai fazer a decisão na compra. Então fica até um pouco mais delicado isso, como você vai tratar a venda do material infantil. Eu acredito que o material infantil, assim que ele é desenvolvido, ele sempre vai ter um grande público. Quer dizer, tem pessoas ali sempre interessadas no material infantil. Quando a gente agrega a questão da pandemia, eu acho que a coisa fica mais intensa. Até por conta de toda a tensão que a pandemia acabou desenvolvendo aí, né? Que acabou causando nas pessoas de maneira geral. Mas o autor que quer escrever literatura infantil, quer pegar o público da primeira infância ali, o pessoal mais pequeno, para onde que ele tem que ir com o seu material? Não adianta só ler as reportagens dos livros que estão sendo publicados no digital e que todo mundo tá ali através, talvez, da Amazon, baixando os livros por um valor muito mais acessível e trabalhando com esse material. Então, o público digital, quando você fala de nicho, você tem que tirar algumas informações de quem vai estar lidando com esse material. Será que os pais que estão já vivendo um momento tão conturbado, eles vão preferir que os filhos consumam a literatura no digital? Quer dizer, coloca a criança ali olhando para o celular e lendo alguma coisa, ou deixa ele no acesso para baixar e ler e tal. Será que o público infantil vai acontecer dessa forma? Então, a primeira análise que se tem que fazer para quem é do público infantil, autores que trabalham com esses leitores crianças, precisa olhar aonde esse pessoal está consumindo. Eu não acredito que a maioria dos pais estejam realmente entregando as crianças para frente do computador, até porque eles tiveram essa mudança. Muitas crianças passaram tempo demais tendo aula online. A gente sabe que uma leva voltou para as escolas, a gente sabe que teve a possibilidade ali de eu quero que meu filho volte a ter aula presencial, outros eu quero que meu filho permaneça em casa. Então, será que ele ia colocar mais uma sobrecarga dele se divertir ali na questão do livro, da literatura, olhando para o computador? Eu realmente não acredito que aconteça dessa forma. Mas, por outro lado, eu entendo que o audiobook também teve uma explosão muito grande nesse momento da pandemia,
um ano e tanto que estamos aí dentro de casa. Então o audiobook também teve uma participação muito grande. Às vezes o autor da literatura infantil, ele está fazendo justamente um investimento no lugar errado. Talvez se ele trabalhasse com o material dele dentro do audiobook, ele tivesse mais retorno do que no digital. Ou fazer um investimento propriamente dito no digital. Tá, mas como que vai fazer a divulgação? Como que ele vai vender? Como que vai fazer uma noite de autógrafos, já que não está acontecendo nada, nenhum tipo de evento? Pode estar fazendo através de lives, só que não vai ser uma live para os adultos. Seriam lives convidando os pais, mas também as crianças, uma live um pouco mais divertida, mais voltada àquilo que está relacionada à literatura que você vai comercializar. Então fazer algo diferente com gincana, com brincadeiras, com desenhos, como os dedoches, como a contação de história, o teatrinho. Tem muita coisa para fazer aqui, o teatrinho de papel, tem muitas possibilidades. Sempre é importante uma boa premissa que atrai aquele público para que você possa ali oferecer o seu livro e você consiga chegar nesse público do lado de lá. A gente tem aqui exemplos tanto da Marina Figueroa, que é uma excelente escritora de literatura infantil, e nós temos também a Rosângela, que escreve literatura infantil já faz bastante tempo. E no caso da Rosângela, ela achou até um ponto diferente. A turminha que ela trabalha no infantil é uma turminha um pouquinho mais velha, não a primeira infância. Então chega ali perto dos 9, 12 anos, mais ou menos. E esse pessoal, ele é tão interessado já entrar nesse outro lado, que ela fez o seguinte: ela desenvolveu um podcast. Então ela conta histórias através do podcast, voltado àquele público. E no caso dela, eu achei uma coisa muito legal, quando nós conversamos e estava ali meio que montando o projeto que ela ia mandar para frente. Ela tinha inclusive histórias de terror. Então era uma turminha um pouquinho já na pré-adolescência, e ela estava fazendo o podcast com histórias inclusive de terror. Então pegou exatamente o que esse pessoal queria, entendeu qual era o seu público, e dentro de um nicho que de repente parecia tem tanta gente escrevendo, ela conseguiu se sobressair. Então observar o público, perceber o diferencial que você pode levar, com certeza vai transformar, né, o nicho saturado para um nicho que vai ganhar mercado. Você vai conseguir ganhar mercado.